sou representante da catequese da Forania de Alagoa Grande, né? Aqui temos também Padre Bosco, Padre Marinaldo, aqui de Juarez-Estava, Padre Bosco de Alagoa Grande, Padre Renato, e os representantes aqui da comunidade, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma formação. Então, antes de iniciar, vamos rezar e pedir a presença do Espírito Santo, que possamos ter uma grande, né, esse grande momento de formação aqui com o Padre Lucas a respeito do ano jubilar, o ano da esperança. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, agora com o senhor, Padre Lucas, né? Um prazer estar aqui, um prazer o senhor estar aqui conosco para esse momento de formação. E as pessoas que estão participando, se puder deixar a câmera ligada, né? Só a câmera e desliga o fone, tá certo? Boa noite. E é com o senhor, Padre. Tá bem. Boa noite. Estão me ouvindo todos? Tá dando para ouvir direitinho, né? Sim. Muito bem. Estou ouvindo. Euclides, Adriano, Padre Marinaldo, Padre Bosco, todos os padres que estão participando e todo o povo de Deus também da Forania de Alagoa Grande. É uma alegria poder partilhar com vocês um pouco do ano jubilar de 2025, este ano tão importante para a nossa fé, para a nossa igreja. Estou aqui no Seminário de João Pessoa, mas, graças a Deus, com o recurso da tecnologia, a gente está próximo e unidos na oração e sempre na mesma fé. Eu vou tentar colocar um slide aqui, vocês têm um pouquinho de paciência, porque eu sou um pouco devagar para computador, mas eu vou tentar aqui colocar para que a gente possa conseguir acompanhar melhor. Está aparecendo aí agora? Oi? Beleza, Padre Lucas. Apareceu. Quem tiver com o áudio aberto, feche, por favor, para não atrapalhar a formação. Pronto. Apareceu aí o slide? Está aparecendo? Está aparecendo sim, Padre. Está aparecendo. Deixa eu ver aqui. Só um momento para... Pronto. Abriu agora para todos? Está aparecendo. Sim. Sim, sim. Muito bem. Dá para todo mundo ver, né? Ele direitinho? Dá. Muito bem. Então, esse material eu apresentei na Assembleia Diocesana Pastoral, que foi realizada de 8 a 9 de novembro, mas realmente nós tratamos do ano jubilar. Todos estamos acompanhando. Este ano de 2025 é o ano que nós estamos celebrando o jubileu ordinário da nossa Igreja Católica. E aí, como vocês estão vendo no slide, aí do lado direito, nós temos a identidade visual, né, que é o slogan do jubileu deste ano de 2025, que tem como tema Peregrinos de Esperança. Essa imagem já diz muito do tema que nós estamos celebrando neste jubileu ordinário, né?
Temos aí 4 imagens representando 4 pessoas, todas as nações, todos os povos, por isso aí nas diversas cores primárias, e todas agarradas à cruz, remetendo ao símbolo da nossa salvação. E essa cruz, ela tem na sua base a âncora, que é um símbolo muito antigo usado pela igreja para se referir à questão da segurança. Nossa âncora, o nosso porto seguro, a nossa segurança é a cruz de Cristo. E a gente vê aí também alguns traços em azul, né? Algumas ondulações representando as águas do mar da vida, o mundo no qual nós estamos inseridos, com as suas ondas muitas vezes revoltas, às vezes um pouco calmas, mas representando o mar, o mundo. E assim mostra, no geral, esse tema que todos nós somos peregrinos neste mundo, nesta caminhada para o céu, e peregrinos de esperança, somos povo de esperança. Então, foi este o tema que o Papa Francisco propôs e que foi colocado para o jubileu ordinário deste ano de 2025. Uma curiosidade, eu sou muito devoto do padre Ibiapina, inclusive publiquei um livro recentemente, e o padre Ibiapina já no século XIX usava muito este símbolo da âncora que nós vemos aí na identidade visual do jubileu. Então, vejam, um orgulho para nós, né, termos um servo de Deus enterrado no nosso solo diocesano, na nossa diocese, está em processo de beatificação, que também já era sinal de esperança para o povo sofrido do Nordeste brasileiro, dos Incões. Então, Padre Ibiapina, ele tem tudo a ver também com este jubileu ordinário do ano de 2025, um tema proposto pelo Papa Francisco, mas que Padre Ibiapina já vivia muito bem como peregrino, como missionário, andou mais de 5 províncias no Nordeste brasileiro, melhor dizendo, 5 províncias, Ceará, Piauí, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Essa caminhada toda, muitas vezes a pé, naquela época era difícil, os meios de condução, automóvel não tinha ainda, então o que tinha eram os meios de navegação, era navio ou os meios de locomoção animal, né? De tração animal. Então, o Padre Ibiapina andou muito a pé e muito a cavalo. E, durante mais de 2 décadas, peregrinando, levando a esperança para o povo do Nordeste brasileiro, levando a água, levando a comida. Então, ele realmente foi um grande peregrino da esperança, um grande missionário da esperança na nossa diocese, na nossa igreja nordestina. Então, por isso que ele, realmente, nas suas obras, principalmente nos frontais, nos frontícios das casas de caridade, ele costumava colocar este símbolo da âncora para representar realmente este porto seguro, este lugar de segurança, de salvação, não somente salvação da alma, porque nós costumamos fazer essa dicotomia equivocada, alma e corpo, mas tudo unido. Então, o Padre Ibiapina, ao usar este símbolo que está sendo usado neste ano de 2025, do Jubileu Ordinário, ele mostrava que as casas de caridade, as obras que ele construía, eram um porto seguro ali, era essa âncora, onde quem chegasse poderia descansar, ter água, se alimentar, o descanso do corpo e também o descanso da alma toda. Eu vou apresentando os slides para não ficar tão monótono. Quem tiver dúvida pode ir perguntando, viu? E quem tiver alguma coisa para complementar também pode ir falando. Fiquem à vontade. A gente pode fazer de maneira bem dinâmica, tá bem? Então, gente, a gente vê como o Padre Ibiapina ele é atual para a nossa igreja, que é somente um adendo, um complemento para este ano do Jubileu Ordinário. Então, já lanço essa proposta para nós, para a Forania de Alagoa Grande. Quando eu sentei com o bispo, com o Padre Bosco, a gente planejou um pouco as peregrinações deste ano da nossa diocese e foi colocado o Memorial Padre Ibiapina em Solânia como uma das referências para este ano jubilar
Então, fica como uma proposta para as foranias, para os grupos, catequese, para movimentos pastorais, as próprias paróquias, de fazer também uma peregrinação para o Memorial Padre Ibiapina e beber lá da espiritualidade desse servo de Deus. Então, feito este adendo, né, como introdução também, motivação, partilha aí a foto que foi tirada em janeiro do ano passado. Isso foi uma formação, um encontro de formação formativo lá na CNBB, em Brasília, do qual eu participei. A Diocese me enviou e participei. Foram 3 dias de formação na última semana de janeiro. E preparação para toda a igreja do Brasil para a celebração deste ano jubilar de 2025. Então, estavam aí as representações de todas as dioceses do Brasil. E a formação foi dada pelo bispo que ficou responsável pela organização e realização do jubileu na igreja inteira. O Papa Francisco confiou ao bispo italiano chamado Rino Fisichella a preparação e a celebração do jubileu 2025. Então, nós tivemos a graça de estarmos 3 dias com o bispo italiano Rino Fisichella, que também é um grande teólogo, atualmente um homem muito intelectual, espirituoso, tem várias obras. Ele que é o encarregado de toda a organização e de toda a celebração do jubileu. Então, foi ele que passou esta formação para nós e agora eu começo a compartilhar com vocês esta formação que nós tivemos lá em Brasília para a animação e para a preparação de todo o jubileu. E mais agora, né, que já estamos no ano 2025, a própria celebração do ano jubilar. Aqui tem outra foto, eu estou aí do lado esquerdo, na ponta, e o teólogo Rino Fisichella está aí ao meio do bispo, próximo ao bispo Dom Lima Macedo, o teólogo Rino Fisichella. Nós tiramos aí alguns padres do nosso Regional Nordeste 2. Vamos começar, né, como diz o povo simples, do começo, né? O que é jubileu? Então, a gente fala muito em jubileu. O que é jubileu? Estamos vivendo o ano jubilar, estamos celebrando o jubileu 2025, a igreja celebra jubileu, mas o que é isso, jubileu? Então, vamos partir da própria palavra, né? Da origem da palavra, do significado desta palavra, da sua etimologia. Jubileu é o nome de um ano particular. Então, já fica isso. Padre, o slide saiu. Pois não? O slide saiu, padre. Saiu? Saiu. A gente não está vendo. Só um momento. Vamos voltar agora. Vocês vão tendo paciência, viu? Tranquilo. Eu não sou muito bom para essas tecnologias, não. Pronto. Voltou? Voltou. Pronto. Se acontecer, me avisem, viu? De novo. Estão vendo, né? Sim. Muito bem. Jubileu, como está aí no slide, né? É o nome de um ano particular. Então, não é a coisa que se faz e se celebra todo ano. É uma coisa especial. Ele parece derivar do instrumento que se usava para indicar o seu início. Trata-se do Iobel, que é um chifre de carneiro, cujo som anuncia o dia da expiação. Então, os hebreus, eles usavam um chifre de carneiro, né, como um instrumento de sopro, uma corneta, digamos assim, uma trombeta, para anunciar o início deste ano, de graça, deste ano particular,
ou também para anunciar o dia da expiação, do perdão dos pecados. Esse dia da expiação, na língua hebraica, é chamado de Yom Kippur. Então, Iobel, daí vem a palavra jubileu. Iobel, jubileu. Então, esse termo, ele é derivado justamente desse chifre de carneiro. Então, todas as vezes que os hebreus, eles iam celebrar o jubileu, nós encontramos isso presente já lá no livro do Levítico, no Antigo Testamento. Então, para anunciar o início deste ano, era tocado este chifre de carneiro, que é chamado de Iobel, por isso que daí foi dado a este ano particular o nome de jubileu. No Antigo Testamento, o ano jubilar tinha que ser convocado a cada 50 anos. Encontramos aí no livro do Levítico, capítulo 25, versículo 8 ao 13. Era proposto como ocasião para restabelecer uma correta relação com Deus, entre as pessoas e com a criação, e implicava a remissão de dívidas e a restituição de terrenos arrendados e o repouso da terra. Vamos para ficar uma coisa mais dinâmica. Vou tirar um pouquinho agora o slide. Eu peço para que alguém leia, ainda está aparecendo aí, né, o slide. Então, vejam, alguém aí com a Sagrada Escritura, com a Bíblia, por favor, para ler Levíticos, capítulo 5, Levítico, capítulo 25, versículo 8 ao 13. Alguém aqui tenha a Bíblia aí em mãos? Vamos fazer uma leitura partilhada. Levítico, capítulo 25, versículo 8 ao 13. Alguém que encontrar pode ler para nós em voz alta, ligue o seu microfone, para nós vermos como o livro do Levítico descreve o ano do jubileu, né? O ano jubilar. Alguém encontrou? Muito bem, André. Pronto, André. Leia aí para nós em voz alta, para que todos possamos. Do capítulo 25, Levítico, do versículo 8 ao versículo 13. Ano jubilar. Contarás 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, cuja duração fará um período de 49 anos. Tocarás, então, a trombeta ao 10º dia do 7º mês. Tocarei a trombeta no dia das expiações. Em toda a vossa terra santificareis o 50º ano e publicareis a liberdade na terra para todos os seus habitantes. Será o vosso jubileu. Voltareis cada um para as suas terras e para a sua família. O 50º ano será para vós um jubileu. Não semeareis, não cefareis o que a terra produzir espontaneamente, e não vindimareis a vinha, não podará, pois é o jubileu que vos será sagrado. Comereis o produto de vossos campos. Nesse ano jubilar, voltarei cada um à sua possessão. Muito bem. Obrigado, viu, André, por ter partilhado a leitura da palavra conosco. Então, meus irmãos, como a gente acabou de ouvir na leitura que a Andréa fez, aí no livro do Levítico, capítulo 25, versículo 8 ao 13, está a instituição do ano jubilar. Primeiro, é um pedido de Deus, é Deus quem pede, né? É uma lei divina, para que de 50 em 50 anos seja celebrado o ano da graça do Senhor. E a gente vê logo no primeiro versículo aí, no versículo 8, né? Diz assim: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7, isto é, o tempo de 7 semanas de anos, 49 anos. Então, a gente tem a multiplicação aí. 7 vezes 7 é igual a 49, né?
Então, contareis 7 vezes 7 anos. Então, 49 anos. No 50º ano, vai dizer lá no versículo 11, veja, no 50º ano será para vós o ano jubilar. Ou seja, contarás de 7 vezes 7 anos, ou seja, 49 anos. 49 anos. No 50º ano, ou seja, no ano seguinte, que é o de número 50, vocês vão celebrar o ano jubilar. E o que é que se faz nesse ano jubilar? É um ano particular, é um ano especial. Vai descrever aí, a gente ainda pode acompanhar no versículo 11. Vai dizer assim: não semeareis, nem ceifareis as espigas que nasceram após a ceifa, e não vindimareis as cepas que tiverem brotado livremente. O jubileu será para vós coisa santa, e comereis o produto dos campos. Lá no versículo 10, no versículo anterior, também vai dizer: declarareis santo o 50º ano, e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra, será para vós um jubileu. Cada um de vós retornará a seu patrimônio, e cada um de vós voltará ao seu clã. E aí continua nos versículos seguintes, no versículo 13, vai dizer que neste ano, né, no 50º ano, no ano 50, no ano do jubileu, tornará cada um a sua possessão. Versículo 14 vai dizer: se venderes ao teu compatriota, ao dele comprares, que ninguém prejudique a seu irmão, e assim vai dizendo como é que deve ser vivido o jubileu. Aqui eu faço logo uma partilha partindo da fundamentação bíblica. Vejam, queridos irmãos, a nossa fé, ela é fundamentada na palavra de Deus. Sempre a Sagrada Escritura, sempre a palavra de Deus. Por isso que já no início a gente lê esta fundamentação bíblica, esta citação bíblica. Vejam, aqui a gente não vê falar nada em porta santa, né? Aqui eu já coloco um ponto crítico dos jubileus que foram surgindo, né? Com o decurso do tempo, foi aparecendo alguns símbolos de jubileus, de anos jubilares na igreja, e ficou, desculpe, presente, muito forte, essa questão da porta santa. Vejam que no início não se tinha porta santa. Ninguém vai falar em porta aqui, que o povo vai passar aqui na Sagrada Escritura, no livro do Levítico. Isso é uma coisa que vai se criando e se desenvolvendo com o tempo. Mas o que é o ano jubilar? Vejam na Sagrada Escritura. Gente, é um ano da graça do Senhor. É um ano da misericórdia de Deus. É um ano de se celebrar o perdão. É um ano de se celebrar a reconciliação. É um ano de paz. Isso é o ano jubilar. É o ano do descanso da terra. Vejam aqui, estou vendo pessoas já das pastorais sociais, que já conheço, pessoas também do laicato, da escola política também. O ano passado pude dar uma formação à escola política Padre Biapino, José Comblan. Acho que Silvânia estava presente. E eu já falava também nessa formação que eu dei para eles da relação do homem com a criação. Vejam, gente, como isso é tão importante. Então, eu já coloco como ponto crítico aqui, não ficar resumindo o jubileu somente a simbolismos. O jubileu é um ano que deve ser vivido, não só celebrado, mas isso deve ser vivido, isso deve ser praticado. E olha a proposta de Deus para o seu povo. É um ano que vai libertar os escravos. É um ano que não pode se semear nem se colher. Veja o descanso da terra. A terra tem que descansar. Não se pode nem semear nem colher. Então, de 50 em 50 anos, se fazia este descanso da terra. Alguém levantou a mão? Pode falar. Juarez Távora, comunicação. Sou eu, Padre Lucas, Padre Marinaldo. Olá, Padre Marinaldo, boa noite. Boa noite. Parabenizar pela apresentação e dizer, né, que também essa experiência do jubileu era, sobretudo, para que o povo de Deus não esquecesse o dom da libertação que eles haviam recebido do Senhor da escravidão no Egito. E justamente é nesse ano do jubileu, né, que se vai dar
o devido descanso à terra, bem como também irá se remir a pena daqueles que eram escravos, porque Deus diz sempre na Sagrada Escritura para que o povo não esquecesse da libertação que ele fez com este povo, retirando da escravidão do Egito. Então, o jubileu era também um tempo forte, além, claro, da celebração da Páscoa, que era um evento, uma celebração anual, esta celebração, né, a cada 50 anos, para que o povo mantivesse sempre a sua fé no Deus que o havia libertado da escravidão do Egito, que é um dos eventos fundamentais da constituição do povo de Deus, do povo de Israel. Obrigado. Isso, padre. Obrigado pelo complemento e pela partilha. É isso mesmo que o padre Marinaldo colocou, né? É um elemento fundamental para o povo de Deus. É a saída do Egito e do exílio da Babilônia. Isso é muito forte, vai marcar para sempre a história do povo de Deus. Então, todo o livro do Pentateuco ele vai ser marcado por essa libertação do Egito, por essa saída. Então, é a Páscoa que é celebrada, mas também esse jubileu, que é para lembrar desta libertação. Agora, vejam como o padre Marinaldo bem colocou, né? É algo que é celebrado, é isso que eu quero colocar aqui, mas é algo que é vivido. Então, Deus liberta o povo do Egito, mas a gente aqui dá também e vive esta liberdade. Então, vejam, a liberdade dos escravos, é a relação para com Deus, mas não somente para com Deus, é a relação das pessoas com a criação de Deus, o repouso da terra, a remissão de dívidas, se tem dívida, perdoa, a restituição de terrenos arrendados. Então, tudo isto para viver essa libertação na prática. Então, isso aí é a primeira experiência de jubileu do povo de Deus. Até agora, gente, alguma dúvida? Está ficando claro? Muito bem, então vamos prosseguir. Vou tentar voltar aqui para o slide. Se sair, vocês me avisam. Prosseguindo, acho que apareceu aí, né? O próximo slide. Vamos para agora para o Novo Testamento. Então, nós vimos a fundamentação bíblica no Antigo Testamento, no livro do Levítico, e agora nós vamos ler um texto de Lucas. O próprio texto já está aí no slide, né? Vejam, o Evangelho... Não apareceu ainda, padre. Isso, apareceu agora. Acho que toda vez eu tenho que... Apareceu? Apareceu. Pronto. Então, vejam, o Evangelho segundo Lucas, agora nós estamos no Novo Testamento, também descreve desta forma a missão de Jesus, né? Estamos aí no tempo do Natal ainda. Celebramos no domingo passado a Epifania do Senhor, a manifestação do Senhor, né? Costumeiramente chamado de Festa de Reis. Mas o tempo do Natal, ele não termina com a celebração da Epifania do Senhor, com a Festa de Reis. Ele termina com a festa do batismo do Senhor. Neste ano celebraremos no próximo domingo, dia 12. Então, o período do tempo do Natal, ele vai até o próximo dia 12 neste ano, até a festa do batismo do Senhor. E depois do batismo do Senhor, nós iniciaremos o tempo chamado de tempo comum, que é o tempo ordinário. É o tempo no qual nós lemos o Evangelho dos Evangelhos da vida comum de Jesus, que vai tratar das suas missões, peregrinações, mas logo na próxima semana, na primeira semana do tempo comum, nós iremos ouvir o início dos textos e desta missão de Jesus, do início da sua missão, da sua vida pública. E Lucas retrata muito bem isso, no capítulo 4, versículo 18 ao 19, após o batismo de Jesus, ele vai e inicia a sua missão. E Jesus, ele vai retratar, assim, essa sua missão. Está aí. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos,
proclamar o ano da graça do Senhor. Lucas, capítulo 4, versículo 18, 19. Isso é uma citação, na verdade, que Lucas faz de Isaías, capítulo 61, versículo 1 ao 2. É um texto paralelo, ou seja, semelhante. Isaías também fala deste ano da graça do Senhor. Então, Jesus inicia a sua missão, a sua vida pública, dizendo que ali é um novo ano, que é o ano da graça do Senhor. E vejam o que é que caracteriza este ano jubilar, novamente. Ungir para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a redenção, vejam aí, aos cativos, isso é libertação, a vista aos cegos e restituir a liberdade aos oprimidos. Então, isto é o ano santo, isto é o ano jubilar. Então, temos aqui 2 textos que nós já vimos, um do Antigo Testamento, Levítico capítulo 25, e Lucas capítulo 4, no Novo Testamento. Foi para o próximo slide, apareceu? Ainda não. Agora sim. Toda vez eu tenho que sair e entrar. Agora já peguei aqui. Vejam, como o slide foi feito no ano passado, né? Está aí no pretérito, mas já iniciou o jubileu, né? No próximo dia 24, né? No último dia 24, melhor dizendo, de dezembro, ao abrir a porta santa da Basílica de São Pedro, o Papa Francisco deu início às atividades do Jubileu Ordinário de 2025. Por sua vez, o ano jubilar será aberto nas dioceses de todo o mundo no dia 29 de dezembro. Então, quando foi que iniciou o ano jubilar de 2025? No dia 24 de dezembro, na missa da noite do Natal, na véspera do Natal. O Papa abriu a Porta Santa, lá na Basílica São Pedro tem essa Porta Santa, muito antiga, do lado direito, no sentido de quem entra nela, e ele, com este gesto, abriu de maneira universal para o mundo inteiro o ano ordinário, o jubileu ordinário de 2025. E nas dioceses, o ano jubilar foi iniciado com a festa da Sagrada Família no domingo, dia 29 de dezembro. Inclusive, na nossa diocese, às 4 horas da tarde, 16 horas, nós saímos lá, aliás, iniciamos a missa lá na frente da capela do Seminário São José, saímos em peregrinação até a Catedral Diocesana e lá nós demos continuidade à missa e à solenidade de início do ano jubilar de 2025. A celebração de um novo ano jubilar em 2025, que, nas palavras do Papa Francisco, é o tempo em que se abre novamente de par em par a Porta Santa para oferecer a experiência viva do amor de Deus, que desperta no coração a esperança segura da salvação em Cristo. Então, isso é uma citação da bula de proclamação do Jubileu 2025. Vamos para o próximo slide. Agora apareceu, né? Próximo slide. Pronto, agora já sei. Vejam. A forma de celebrar este ano também foi diferente. Na sua origem, fazia-se a visita às basílicas romanas de São Pedro e São Paulo, portanto, uma peregrinação. E mais tarde foram-se acrescentando outros sinais, como a Porta Santa. Ao participar de um ano santo, vive-se a indulgência plenária. Aqui eu vou me deter mais um pouco a respeito destes símbolos do jubileu. Vejam, gente, a fundamentação bíblica é essencial. Jubileu é o ano santo do Senhor, é o ano da misericórdia, é o ano do amor, é o ano da libertação, é o ano de restituir as dívidas, de perdoar as dívidas, é o ano do descanso da terra, do cuidado com a natureza. Então, esta relação para com Deus, esta relação para com a irmã, esta relação para com a criação, para com a natureza. Mas, com o decurso do tempo, né, nós sabemos que muito da nossa fé cristã, nós temos como base os nossos irmãos de antiga aliança, os judeus, né, o judaísmo, e muito pegamos dela, da antiga aliança. Então, não seria diferente. Os cristãos, já no primeiro milênio, começaram a celebrar os jubileus, assim como os
os judeus, os hebreus celebravam o jubileu, os cristãos, logo no início, começaram a celebrar também. Uma curiosidade, o jubileu não se celebrava de 25 em 25 anos. Nós vimos que era de 50 em 50 anos. Está lá no livro do Levítico. Já foi o Papa, se eu não estou enganado, o Papa Clemente, a gente vai ver no próximo slide, mas já adianto, o Papa Clemente, que pela perspectiva de vida na Idade Média, que era pouca, ele colocou de 25 em 25 anos. Então, hoje nós celebramos o jubileu ordinário de 25 em 25 anos, porque de 50 em 50 anos nem todo mundo tinha condições de participar. Então, graças a Deus, foi reduzido, abreviado desse tempo, levando em consideração a brevidade da vida naquele período da Idade Média, que era cometida por pestes, por doenças e por guerras também. Então, levando em consideração a brevidade da vida, da perspectiva de vida, o Papa Clemente, ele aí diminui. Ele diz, não mais vai ser de 50 em 50 anos, como celebrava o povo da Antiga Aliança, mas agora de 25 em 25 anos, reduzindo assim o intervalo. E graças a Deus que agora é de 25 em 25 anos, porque dá a graça da gente celebrar ao menos 2, né, na nossa vida. O último que nós tivemos foi no ano 2000, no início do novo milênio, do terceiro milênio. Então, no ano 2000, nós celebramos o último, que foi aberto pelo Papa São João Paulo II. A Porta Santa foi aberta por ele. Então, muitos de vocês estão lembrados, com certeza, do jubileu de 2020, né? Cristo ontem, hoje e sempre. Foi celebrado, alguns marcos foram feitos, inclusive na nossa diocese, né? Alguns portais lá no Santuário Sagrado Família, que é costumeiramente chamado de Cruzeiro de Roma e Bananeiras, nós temos um portal lá, também no próprio Memorial Padre Biapim. Então, são marcos do jubileu do ano de 2000. E 25 anos passados, agora, o Papa Francisco, ele celebra juntamente conosco este jubileu ordinário de 2025. E como diz aí este parágrafo, né, as formas também de celebrar foram diferentes. Vejam só, na origem, né, do cristianismo, fazia-se a visita às basílicas de São Pedro e São Paulo, as basílicas romanas, né? Portanto, vejam aí, está em caixa alta, há uma peregrinação. Esse era o primeiro elemento, e foi a primeira característica dos jubileus cristãos, a peregrinação. É impressionante como o Papa Francisco, ele agora faz um retorno às fontes. O Papa Francisco é genial nesse sentido, né? Por isso que eu sou apaixonado também pelo pontificado do Papa Francisco. O próprio sínodo, né, que nós tivemos, o último sínodo, que tratou da sinodalidade, né? A igreja que caminha junto, em comunhão. Então, ele sempre faz questão, assim como o Vaticano II fez, de voltar às fontes, da gente não se distanciar muito da nossa origem, porque nós, com o decurso do tempo, criamos tantas chamadas tradiçõezinhas, tantas carapaças, tantos enfeites, tantas coisas, que a gente muitas vezes vai se distanciando da nossa origem e da nossa fonte, e de como os cristãos celebravam a sua fé lá no início da igreja. Então, o Papa Francisco sempre faz esta refontização, que a refontização é um termo usado no Vaticano II, voltar às fontes. Então, como tema deste ano, Peregrinos da Esperança. Então, já no tema Peregrinos de Esperança, nós vemos esta volta, a primeira característica dos primeiros jubileus cristãos, que eram justamente as peregrinações às basílicas romanas. Então, era característica primordial no início a peregrinação. Vejam, e mais tarde foram se acrescentando outros sinais, como a Porta Santa. Então, a Porta Santa ela não é essencial, ela é um símbolo forte, e aqui eu coloco este ponto para que a gente não reduza, eu vou até aqui tirar o slide e abrir o vídeo, mas para que a gente não reduza o jubileu a uma porta. Isso quem disse foi o teólogo Rino Fisichella, o bispo italiano, lá
na formação que eu participei em Brasília. Então, gente, não resumir o jubileu apenas a um símbolo, né? Muitas vezes a gente resume a isto. Eu cito aqui um exemplo do jubileu extraordinário da misericórdia. Vejam, outro aspecto aqui. O Papa ele celebra o jubileu de 25 em 25 anos, a cada 25 anos. Mas o Papa ele também pode proclamar e abrir um jubileu extraordinário. O que é extraordinário é fora da ordem. Então, nesse espaço de 25 anos, o Papa pode proclamar. Esse ano aqui vai ser de jubileu também. Nós tivemos, acho que foi 2016, o ano da misericórdia, o jubileu da misericórdia. Essa imagem aí que tem no slide, inclusive, é do Papa abrindo a porta santa da Basílica de São Pedro no ano da misericórdia. Acho que estão entendendo, né? Então, não somente de 25 em 25 anos, mas o Papa ele pode, a qualquer momento, dizer, vamos celebrar um jubileu. É claro, tem que ser motivado por alguma coisa. E aí nós tivemos o jubileu de forma extraordinária da misericórdia. E naquela ocasião, lembro-me bem, eu era seminarista, muitas dioceses ficaram resumidas apenas ao símbolo da porta. No jubileu da misericórdia, muitos bispos só abriram portas, portas e portas e portas e portas, mas o apelo do Papa era para se fazer as obras de misericórdia, de caridade espirituais e corporais, né? E a gente viu que muitas dioceses, muitas igrejas particulares ficaram somente nas portas. Eu cito aqui um exemplo muito bonito que eu vi lá em Maceió, de Dom Antônio Muniz. Eu era seminarista, estava lá, e Dom Antônio Muniz fez gestos concretos. Dom Antônio Muniz disse, não, a gente não pode ficar somente na porta. O que é que isso vai ficar para o nosso povo? E já coloco aqui como uma crítica, inclusive, para este ano que nós estamos vivendo. O que é que vai ficar do Jubileu 2025 para nós? É a primeira pergunta. Será que o Jubileu vai atingir o nosso povo? É a segunda pergunta. O Jubileu é para todos. Não é para estar somente dentro de catedral, não é só para estar dentro dos nossos templos. Como é que vai atingir a sociedade em geral? Lá no final dos slides, eu vou colocar o calendário, acho que tem um calendário, vão ter várias peregrinações a Roma neste jubileu. O Papa colocou peregrinações das Forças Armadas, peregrinações até dos humoristas. Então, independentemente de raça, religião, mas todas as categorias de trabalhadores, de ocupações, de atividades, estão sendo contempladas nas visitas lá em Roma este ano. Então, vejam, é um ano para todo mundo. Então, a gente corre o risco de, assim como no ano do jubileu extraordinário, ficarmos só apenas nos umbrais das nossas igrejas, não passarmos das soleiras das nossas igrejas. Como é que este ano jubilar vai chegar nas nossas comunidades eclesiais missionárias? Como é que este ano jubilar vai atingir todas as famílias? Como é que este ano jubilar vai atingir a zona rural? Tudo isso é povo de Deus, tudo isso é igreja. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não ficar somente no aspecto litúrgico e no litúrgico estético. Então, partilha essa experiência lá da própria Arquidiocese de Maceió. Dou um exemplo. Dom Antônio fez as 7 obras de caridade ou de misericórdia corporais. Ele fez, acho que todo mundo aqui sabe quais são as 7 obras de misericórdia espirituais e as 7 obras de misericórdia corporais, né? Vestir os nus, enterrar os mortos, dar comida aos famintos, dar de beber a quem tem sede, visitar os doentes, visitar os prisioneiros. Então, Dom Antônio Muniz, naquele ano de 2016, ele fez tudo isso lá na Arquidiocese de Maceió, enquanto muitas dioceses só ficaram em portas. Então, tenhamos cuidado, o jubileu não é uma porta, a porta é somente um gesto, é somente um símbolo, tem um grande peso, sua grande importância, mas não tinha ela no início, e não podemos reduzir o jubileu a uma porta. Isso foi o apelo do próprio bispo italiano Rino Fisichella. E Dom Antônio, na ocasião do jubileu extraordinário, por exemplo, tinha um cemitério com indigentes. Padre Bosco levantou a mão. Pode falar, Padre Bosco. Parabenizar o Padre Lucas por essa apresentação, porque já também na Assembleia nós chamamos a atenção para esse aspecto, para que o jubileu não seja apenas de peregrinação e de penitência.
essa questão da porta realmente é tão secundária que o Papa reservou para ele e não mais nas dioceses abrirem essa porta. E aí o que o Papa pede no seu documento, na bula de criação do ano, é que sejamos sinais de esperança para pobres, para periferias, para moradores de rua, para prisioneiros. Quer dizer, nós precisamos viver essa dimensão da peregrinação sendo esperança para os outros. Então, realmente, nós precisamos ter cuidado para que esse ano não seja apenas um ano de romaria para lá e para cá, que se torna uma coisa agradável, um passeio, mas também essa peregrinação ela tem que ser interior, uma peregrinação de conversão e que leva os outros também a encontrarem em nós sinais de esperança. Isso é fundamental. Então, Padre Lucas, muito obrigado pela sua colaboração. Agradeço, Padre Bosco, a partilha, né, e o complemento. Mas é justamente isso. E Padre Bosco lembrou uma coisa muito importante. Vejam, tem este livro aqui, que é o Ritual, que traz os textos litúrgicos do Jubileu 2025, do Dicastério para a Evangelização, é o livro oficial da Igreja. Nele está as celebrações do Jubileu, do início, a do encerramento, as celebrações também de missas, né, para todo o Ano Santo, de salmos, de cantos e orações para as romarias. E Padre Bosco lembrou um elemento muito importante, vejam, neste livro oficial da Igreja e também no documento oficial, que é a bula papal, que abre, que declara e proclama o Jubileu 2025, diz claramente que neste Jubileu de 2025, somente as portas das basílicas romanas é que serão e foram abertas. Então, nós temos as basílicas lá na cidade de Roma, a Basílica de São Pedro, a Basílica de São Paulo, a Basílica de São João Latrão, temos também temos a Basílica de Santa Maria Maior. Então, somente lá é que foram abertas as portas santas para este ano. Mas o curioso, nas redes sociais, no Instagram, principalmente, no dia 29 de dezembro, muitos bispos por aí, em muitas dioceses do Brasil, abrindo porta de catedral. Não sei se vocês viram por aí. A nossa não teve este rito porque não tem. Este ano foi um apelo do Papa para este jubileu de 2025, que somente lá em Roma seriam abertas essas portas santas, e não teria abertura de porta santa em nenhuma diocese do mundo inteiro. Então, não fica colocado aí essa abertura, né? E sim, uma porta numa prisão de Roma, bem colocou e lembrou aí o Padre Bosco. Então, gente, vejam como é importante, né? Olha, tá aqui, eu vou ler para vocês, na página 4 do ritual, né, para o Jubileu 2025. Recordamos que as dioceses não terão a abertura da Porta Santa, mas os ritos que aqui oferecidos são a expressão da nossa unidade universal pelo grande dom que Deus nos deu pela encarnação de Jesus. Vejam, recordamos que as dioceses não terão a abertura da Porta Santa. Vejam como é importante, gente, ler, ter formação litúrgica, como nós estamos tendo aqui, catequética, conhecer o sentido. Não leram isso aqui. Vários bispos aí no Brasil abriram Porta Santa. A revelia do Papa, né? O Papa pede para não abrir, mas vejam essa consciência, reduzir somente a algum símbolo, alguma coisa. Então, vocês olharem aí em algumas redes sociais, vocês vão encontrar bispos e bispos por esse mundo afora aí, desobedecendo o Papa, abrindo Porta Santa, justamente isso ele pediu para que as dioceses não fizessem. Então, o jubileu é isso, gente. Vamos dar prosseguimento à nossa apresentação. Acho que apareceu agora, né, o slide.
Peregrinos de esperança. Vocês sempre vão ver um equívoco aqui, nessa preposição de ou da, né? Foi corrigido e foi traduzido agora de esperança, né? Então, a expressão correta é de esperança, porque sempre toda tradução é uma traição, né? Nunca é fidedigno. E aí foi colocado, traduzindo do latim, primeiramente como da esperança, mas agora como de esperança. Tem uma nuance aí de sentido, né? Uma diferença muito pouca, mas profunda para nós. Da esperança é como nós se fôssemos portadores da esperança, né? Peregrinos da esperança, eles levam a esperança, mas, aliás, é como que a gente está caminhando para ela, mas peregrinos de esperança é como realmente se nós fôssemos esses peregrinos de esperança, que estamos levando a esperança, plantando a esperança, fazendo germinar, colocando a semente da esperança. O próprio Papa vai dizer no seu texto da bula que sejamos semeadores da esperança. Então, nesse sentido, foi corrigido, peregrinos de esperança. Nós peregrinamos nessa terra com esperança e levando esperança às pessoas. Então, o Jubileu Ordinário 2025 tem como tema peregrinos de esperança e como lema uma citação bíblica, fundamentação bíblica de Romanos, capítulo 5, versículo 5. A esperança não engana, a esperança não decepciona. A esperança, como o Papa destacou, gera coragem. Ela não é apenas um sentimento passivo, mas uma força que exige paciência e contemplação. A esperança histórica dos jubileus é o perdão central para a jornada. Então, ele lembra que não é apenas um sentimento passivo, mas exige de nós paciência, exige de nós contemplação. É algo a ser trabalhado. Aqui, algumas curiosidades históricas dos jubileus que foram celebrados, que eu já partilhei, aqui eu só vou ler para vocês verem, até me corrigindo, é o Papa Bonifácio, que vai mudar para a celebração de 25 em 25 anos, se eu não estou enganado. Mas vamos vendo aqui, antecedentes históricos do jubileu. Primeiro ano jubilar da história da igreja, como disse, está aí no primeiro milênio dela, da Igreja Católica, ocorreu, no segundo milênio, no ano de 1300, então no século XIV, proclamado pelo Papa Bonifácio VIII, com a bula Antiquorum Habet, de 22 de fevereiro do ano de 1300. O objetivo do Papa Bonifácio VIII era inaugurar um tempo novo de paz e perdão para toda a cristandade após o conturbado do século XIII ter sido marcado por violentos episódios de fome, pestes e guerras. Então, primeiro jubileu celebrado na igreja, no século XIV, segundo milênio do cristianismo. Também chamado de Ano Santo, porque é um tempo no qual se experimenta que a santidade de Deus nos transforma. No início era a cada 100 anos, depois passou para 50 anos, e em 1343, eu estava certo, foi o Papa Clemente, realmente, Clemente VI, passou para 25 anos em cada em 1470, com o Papa Paulo II. Então, foi em Paulo II, melhor dizendo, que mudou para a celebração de 25 em 25 anos. O Papa Clemente, ele tem colocado aí para 50 e 50 anos. A esperança é a mensagem central do jubileu, como lembrou o Padre Bosco. Então, a mensagem central do jubileu é a esperança, sermos peregrinos da esperança. Não é porta-santo, não é porta-santo. No ano jubilar, somos chamados a ser sinais de esperança. O jubileu nos oferece a oportunidade de descobrir, com imensa gratidão, o dom da vida nova recebida no batismo, capaz de transfigurar a vida toda. O jubileu é o tempo propício para reanimar a esperança, superar o ceticismo e o pessimismo. Lembremos-nos do que diz o profeta Isaías: dizer às pessoas reprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. A missão do profeta é a de todos nós neste ano jubilar, qual seja semear esperança. Das peregrinações rumo à esperança. Então, mais do que peregrinar para portas santas, para santuários, para igrejas,
é peregrinar levando a esperança. É tanto que, vejam que gesto bonito do Papa, e bem lembrou o Padre Bosco, a segunda porta santa que o Papa abriu em Roma foi em um presídio. No dia 24, abriu na Basílica de São Pedro, mas no dia seguinte, ele abre uma segunda porta santa, logo após a Basílica de São Pedro, num presídio, gente. Isso mostra a mensagem central e o que o Papa quer de nós. Nós devemos peregrinar rumo à esperança, levando a esperança. Então, o Papa, ao abrir aquela porta santa no presídio, ele leva para os detentos, para os encarcerados, para aqueles que estão ali, para a reabilitação social, a esperança da liberdade, a esperança do perdão, a esperança da misericórdia, a esperança de uma vida nova para aquelas pessoas e de um mundo novo. Então, uma das atividades mais esperadas para o ano jubilar é a peregrinação, que sempre ocupou um lugar central no cristianismo, mas peregrinar com a esperança. Em sua essência, a peregrinação é uma metáfora da caminhada espiritual do cristão, que, ao deslocar-se fisicamente em direção a um local sagrado, busca uma renovação interior e o fortalecimento de sua fé. Então, as peregrinações fazem parte da nossa tradição e da tradição do povo de Deus. As portas santas e a indulgência. Era para ter corrigido já esta palavra, né? E no Fisichella corrigiu lá também. Não usem, eu vejo até, acho que a Arquidiocese de São Paulo estava usando esse termo também, indulgências. Não, o termo correto é indulgência. Vou explicar um pouco mais adiante, por que não se usar no plural. As portas santas, sustentado por tão longa tradição e certo de que este ano jubilar poderá ser uma intensa experiência de graça e de esperança, o Papa Francisco anunciou que a porta da Basílica de São Pedro será aberta a 24 de dezembro, dando início ao jubileu. No domingo seguinte, 29, será aberta a porta da Catedral de São João Latrão, que celebrará 1.700 anos de sua dedicação. 1º de janeiro foi aberta a porta da Basílica Papal de Santa Maria Maior, seguida pela porta da Basílica Papal de São Paulo, fora dos muros de Roma, no dia 5 de janeiro. E como segunda porta não está aí no texto, mas também uma porta num presídio lá de Roma, segunda porta santa aberta. Quanto às indulgências, vejam bem, o texto aí está com este erro, né? Era para estar no singular. A indulgência, conforme a doutrina, tem um papel essencial neste contexto. O Manual de Indulgência estabelece que consideram-se orações e obras mais importantes aquelas que, tendo em conta a tradição e a evolução dos tempos, parecem particularmente aptas para ajudar os fiéis a satisfazerem pelas penas merecidas pelos pecados, mas também, principalmente, os estimulam ao maior fervor da caridade. Vou resumir aqui, para não estar me alongando e ficando numa leitura cansativa. O que é indulgência, né? Indulgência é uma graça, um perdão concedido por Deus por meio da sua igreja a todos nós, peregrinos deste mundo, pecadores que somos. Então, a igreja concede esta indulgência, este perdão, considerando que ela tem as chaves, né? Lembrando que Jesus diz, tudo que ligares na terra será ligado no céu e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, quando a igreja, ela perdoa os pecados, são perdoados também no céu. Então, ela concede essa indulgência, este perdão plenário, né, total dos pecados. Mas, para ser conseguida essa indulgência, esse perdão plenário total dos pecados, nós devemos praticar a penitência. Então, rezar pelo Papa, pelas intenções do Papa, se confessar, visitar algum santuário. Mas, gente, o maior de todos é a caridade. Termina aí o primeiro parágrafo que vocês estão vendo. Mas também, e principalmente, os estimula ao maior fervor da caridade. Então, fazer a caridade, ser peregrinos de esperança, visitar os encarcerados, vestir os nus, visitar os enfermos, levar a esperança para o povo sofrido, para as periferias da nossa sociedade. Então, é assim que a gente consegue o perdão de Deus. Lembra aqui, citando São Pedro. São Pedro diz que a caridade, na sua carta, na carta de São Pedro, ele vai dizer, a caridade cobre uma multidão de pecados. Então, quer ter perdão de pecados? Faça caridade.
que você vai ter o perdão dos seus pecados. Quanto ao plural aí de indulgências, né, o Rino Fisichella, o teólogo, disse para nós não usarmos isso no plural, este termo, né, mas sim no singular, porque a palavra no plural remete a um tempo muito obscuro e sombrio da igreja, a Idade Média, as indulgências que eram vendidas, né, quem quisesse ser salvo, aí se vendia indulgências, a igreja concedia, né, os bispos e alguns papas conseguiam estas graças por meio de venda de indulgências. Então, não usem este termo no plural, como lembrou o Rino Fisichella lá em Brasília, lembra um período obscuro da igreja. Estou aqui com o manual, vocês vejam, não sei se vai dar para ver, mas aqui no próprio manual, no texto oficial, está no singular, normas sobre a concessão da indulgência plenária, tá vendo? Está no singular, no próprio texto oficial litúrgico da igreja. Então, não usem este termo no plural. A igreja não vende mais indulgências, isso é uma coisa lá da Idade Média, né? Indulgência é um perdão, é uma graça concedida por Deus por meio da sua igreja. Continuando, já estamos terminando. Assim, as indulgências se tornam um convite à conversão, né? Eu vou, como se pensava, eu vou comprar, o cabra antigamente, na Idade Média, era ruim, matava, aprontava, fazia de tudo, aí no final da vida dava uma quantia boa, uma terra, um terreno, aí se ganhava o perdão. Não é assim, né? É um convite à conversão, é mudar de vida, convite ao fortalecimento da vida cristã, complementando a experiência espiritual proporcionada pela mensagem e pela passagem das portas santas. Durante o Jubileu da Esperança, nós celebraremos o aniversário de 1.700 anos, neste ano de 2025, da realização do primeiro concílio de Nicéia, primeiro grande concílio ecumênico. Então, aqui são algumas celebrações que iremos fazer ainda durante este ano. Um grande e importante concílio para o dogma cristológico. O Jubileu 2025 também servirá como guia. Troca o slide. Pronto. Agora entrou, né? O Jubileu 2025 também servirá como guia rumo a outra data de máxima importância para os cristãos, a celebração dos 2.000 anos da redenção. Nós iremos celebrar no ano de 2033, 2.000 anos da redenção, da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós já iniciaremos com este ano. Aí ainda mais um pouco do tema, né? O tema proposto para o Jubileu 2025, extraído de uma afirmação que o apóstolo das nações faz à comunidade de Roma, Ispes não confunde-te, né? Esperança não engana, não decepciona, oferece à Igreja Universal vários pontos de reflexão acerca da dimensão cristã da esperança. Nascida do coração ferido de Cristo, irradiada pelo Espírito Santo no coração dos crentes, a esperança se torna o sinal de uma vida reconciliada com Deus e com os irmãos. Enfim, cabe a nós proclamar como uma profissão de fé que a esperança não engana e nem desilude, porque está fundada na certeza de que nada nem ninguém jamais poderá nos separar do amor de Deus. Tem um ditado antigo que diz assim: a esperança é a última que morre, mas nem deve morrer em nós cristãos, deve estar sempre acesa. Percurso do Jubileu na Diocese de Guarabira. A celebração nós tivemos no dia 29 de dezembro, com a peregrinação para a Catedral Diocesana, seguida da missa solene. E ela será celebrada com eventos jubilares, a níveis diocesanos, forâneos e paroquiais, e com as peregrinações para a Catedral, para o Memorial do Padre Biapini, e para tantos outros lugares de peregrinação da nossa diocese. Portanto, iniciemos a organização e motivação para todo o clero e povo de Deus, participem, para que todo o povo, clero e povo de Deus participem da peregrinação e celebração de abertura, que exige a reunião de toda a igreja diocesana, junto ao nosso pastor, Dom Aldemiro Sena. Aí nós temos a oração do Jubileu. E aqui eu concluo
a minha exposição. Graças a Deus consegui colocar em 1 hora para não ficar tão cansativo. Então, tive 1 hora para falar, para expor. Agora eu abro para algumas dúvidas. Se quiserem, pode tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta. Mas o essencial é isso, né? O essencial do jubileu é que todos nós possamos celebrar e, mais do que celebrar, viver, não ficarmos somente nos umbrais das nossas igrejas. É tanto que o Papa, de maneira profética, tirou as portas santas e aberturas, melhor dizendo, de portas santas nas dioceses, para que a gente não fique apegado e nem reduza somente a símbolos nossos, mas que o jubileu, possa ser o ano da graça, o ano do Senhor, o ano da misericórdia, e que possamos ser peregrinos de esperança, levar a esperança, principalmente onde não tem esperança. Lembro a oração de São Francisco, tão conhecida por todos, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Então, sejamos estes instrumentos da paz, sejamos peregrinos de esperança, portadores, semeadores de esperança nesse mundo tão sofrido, com tantas guerras, com tanto sofrimento e com tantas desilusões, né? Então, isso é que a gente deve fazer. E, por fim, peço, gente, faço apelo para a gente não ficar somente em celebrações, né? Isso é essencial para a nossa fé. Mas o início é a celebração e depois da celebração, né? A missa termina assim: ide em paz e o Senhor os acompanhe. E depois da missa, o que é que vamos fazer, né? Depois dessas celebrações, dessas peregrinações. Então, vamos propor nas nossas paróquias, nas nossas foranias, realmente fazer obras de caridades, de misericórdia corporais, algo, gesto concreto que fique, que atinja a todos, não somente fiquemos nos nossos templos, né? Então, esse é o sentido do jubileu. Então, abro espaço, quem quiser. Padre Lucas, boa noite. Agradecer ao senhor pela colaboração nessa noite de hoje. Muito importante a formação em nome da Forania de Alagoa Grande. Essa noite de reflexão tão significativa. O senhor que teve a formação em Brasília, participou representando a diocese em Brasília dessa formação. E hoje está aqui, a gente estava observando aqui quase 75 pessoas simultaneamente de todas as paróquias da Forania de Alagoa Grande participando. Alguns padres, não estão todos, porque Padre Paulo está de férias e Padre Reinaldo está viajando também. Mas agradecer ao senhor pela disposição, dado que tem seus trabalhos, suas obrigações de João Pessoa no seminário diocesano de teologia, e a sua participação no nosso meio nos ajuda, também ajuda os leigos, ajuda a nossa forania. Queria destacar também, pedir a todos que nós, nessa parte dessa primeira experiência da Escola Catequética Forânea, que é justamente esse espaço formativo mensal, uma experiência que, graças a Deus, nós temos já em Alagoinha todas as semanas, com o oratório de Padre Pio, e pedir a todos que, de fato, a gente possa cada vez mais aprofundar esse espaço, esse momento de formação. Vamos ter a próxima formação, está o calendário já disponível no grupo do WhatsApp da Forania, a próxima formação em fevereiro, dia 4, sobre a Carta Apostólica Dies Domini de São João Paulo II, falar justamente sobre o domingo, a importância do domingo, que entra nesse aspecto que o senhor colocava aí tão bem, que é preciso a gente ter muito cuidado para não ficar só no aspecto devocional e não perceber que tudo isso leva para a vida, não é? A experiência cristã deve formar a vida, o comportamento, as decisões, tudo, toda a nossa vida. E é muito importante o destaque que o senhor faz sobre isso. E o domingo é isso também, a caridade, mas a parte da centralidade da liturgia, da missa, da participação na comunidade, sobretudo aquelas comunidades que não têm missa todo domingo. O bispo tem falado tanto sobre isso, a questão da valorização da palavra com a Eucaristia distribuída aos domingos, reunindo a comunidade, para que a comunidade não fique dispersa. Mas a partir daí, seguindo para a Eucaristia, partindo da Eucaristia, tem essa experiência constante aos domingos. E a caridade, como o senhor colocava aí, essa intuição que o Papa, certamente, ao observar essa prática, que ainda se nota não tão distante, eu vi lugares aqui bem próximos, o báculo batendo na porta de catedral, justamente dando a entender que aquela ali, a Porta Santa, na verdade, não foi apenas... Mas, assim,
Muito obrigado, Padre Lucas, pela sua disposição, senhor, com humildade de sempre, com a disposição de sempre, sempre com a alegria de ser sacerdote, sempre disponível para ajudar a todos. Deus abençoe, um abraço e receba a gratidão da Forania de Alagoa Grande. Amém. Eu que agradeço, Padre Renato, e parabenizo, né, o senhor como vigário forâneo, os demais padres da forania. Eu fiquei muito feliz, tão surpreso, nunca mais tinha participado de uma sala de aula online com tanta gente assim, 71 pessoas, parabéns mesmo. Não é fácil reunir tanta gente com tanta disposição para formar. Aproveitem o vigário forâneo, a forania de vocês, que sempre foi uma das melhores foranias da Diocese de Guarabira. Eu fui padre aí, fui vigário do Padre Bosco aí, com o Padre Bosco na paróquia Nossa da Boa Viagem, e também com o Padre Paulo, e já nas minhas experiências fiz pastoral em Alagoa Grande, já naquela época eu via e sentia como vocês têm uma força e uma expressão forte. Rosiana aí levantou a mão. Alguém levantou a mão? Pode falar quem foi? Isso, Maria Lúcia. Podem falar, viu? Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa? Padre, só agradecer ao senhor por essa formação maravilhosa, né, a respeito do ano jubilar, o ano da esperança. Também agradecer a Padre Marinaldo e a Raíssa, que está gravando, e também está tendo uma live aqui para o Instagram da Paróquia Nossa Senhora das Dores, né, que é muito bom, mais pessoas participando dessa formação. Que bom. Só também, ainda eu queria mencionar a questão, não sei, estão escutando? A questão ao mesmo tempo em que o Papa faz uma refontilização, como o Padre Lucas mencionou, ele faz também uma inovação ao trazer para o jubileu um tema, né? Já que os jubileus anteriores eram apenas jubileu do ano 2000, jubileu do ano 1975 e tal, e etc. E o Papa traz também essa questão da inovação ao dar um título ao jubileu, ou um tema, né? Jubileu de Esperança, né? É o primeiro jubileu também que, na história da Igreja, a gente tem um tema específico para ele, já que o jubileu ele era em relação ao ano, né? Tinha essa dinâmica dos 100 anos, depois 50, depois dos 25, e agora o Papa traz também essa inovação do jubileu como sendo também algo que tem um tema, e nesse caso o tema da esperança, né? Então, somente isso. Obrigado. Boa noite, Padre Lucas. Boa noite a todos. Eu queria desde já agradecer também pela participação de Padre Lucas nesses dias. Aperrei muito ele para as coisas dar certo, tanto eu como Euclides, Padre Renato também sempre conosco. Mas eu queria ressaltar neste momento a importância que é a formação, uma formação catequética, litúrgica, para todos nós, né? Principalmente nós leigos, né? Que estamos à frente das pastorais, e uma formação como essa é de grande importância, porque traz para a gente pontos importantes, né? Pontos como, por exemplo, como iremos viver, como se foi falado aqui, como iremos viver este ano santo, este ano da graça, esse ano do amor, da misericórdia, perante tudo isso que foi falado aqui. Padre Bosco tocou num ponto aqui, nesse sentido, que a nossa peregrinação deve ser interior. De interior, uma peregrinação de conversão, de renovação, onde a gente possa verdadeiramente vivenciar
este ano santo. E a nossa maior missão, né, como cristão, é levar a palavra de Deus a todos aqueles que precisam, né, e de pregar o evangelho a toda criatura, disse o Senhor, né, através da palavra, da Santa Eucaristia. Essa é a nossa missão, essa é a missão da igreja, chegar nos locais mais distantes da terra com a palavra e a Santa Eucaristia. E quero mais uma vez ressaltar, né, porque esse é o nosso primeiro momento. Padre Renato aí já falou, né, da próxima data. Teremos o ano inteiro com essas formações litúrgicas para toda a nossa forania. E desde já deixo meu abraço especial a Padre Lucas por atender, né, esse convite para vir participar aqui conosco. Um grande abraço a todos. Então é isso, né? Eu acho que podemos fazer a oração de conclusão. Por fim, agradeço a oportunidade. Gosto muito de dar formação. Adriano me conhece também lá de Alagoa Grande. Assumo com entusiasmo, mesmo nas correrias e tudo, mas a gente vai realmente oferecendo, sacrificando por Deus e para Deus, né? Um pouquinho do conhecimento que nós temos e do que nós vamos aprendendo com a vida. Então, peçamos a Maria, ela que é padroeira, acho que de quase todas as paróquias aí da Forania, né, de Alagoa Grande, de Alagoinha, de Juarez Távora, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Boa Viagem, e o esposo dela, São José, na nova paróquia, aí que Nossa Senhora, que é o maior símbolo de esperança para nós cristãos, né, e de peregrina também, possa nos conduzir e nos iluminar com a luz de Cristo neste ano de 2025, que está apenas iniciando e que realmente possa ser um ano de esperança, né? Que a gente possa levar a esperança, começando no nosso interior, como bem lembrou o Padre Bosco, que partindo do nosso exterior, levarmos para as pessoas como Maria levou para a sua prima Isabel a alegria no seu ventre, o Cristo Jesus, a esperança da humanidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos, Deus abençoe, uma boa noite, um bom descanso, um abraço para os padres. Tudo de bom. Ao saírem, diga como Fátima Bernardo e William Bonner. Boa noite. Boa noite. Boa noite, padre. Boa noite, padre. Boa noite a todos, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite. Deus Boa abençoe. noite a todos. Boa noite a todos. Deus abençoe. Escutou o meu, Gelo? Eu desliguei o meu, não sei. Boa noite. Escutou, porque a senhora falou.